Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. O Acorda Vascaíno todo dia bem cedinho, às 7h15, 7h30, mas a gente está aqui todo dia para trazer uma opinião, dividir esse espaço com você. Dá aquela curtida, né? Dá aquele like, que é muito legal, compartilha aí esse vídeo com mais gente, levando para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Pega o link, compartilha aí para a galera. É muito legal. Se inscreva aqui no canal Ave Mais. A gente está passando aí de 64 mil assinantes. Gostaríamos muito que o canal pudesse crescer cada dia mais. É um canal alternativo, com opiniões, com spoilers do news. Volta e meia tem um vídeo, enfim. Venha com a gente, porque o papo aqui sempre é muito legal. Eu queria, e vou falar bem pertinho do microfone para ninguém dizer que está baixo, falar hoje sobre uma dúvida para o jogo de amanhã. Amanhã é o jogo, Vasco-Criciúma. Um jogo que, claro, traz uma ansiedade, traz uma tensão em cima da necessidade do Vasco de, em conseguindo uma vitória sobre o Criciúma, praticamente garantir o acesso. O Vasco não vai sair do G4 nessa rodada, nem na próxima. O Vasco está muito próximo, está precisando de muito pouco, mas o pouco é sempre mais difícil. É aquele ponto que você quer dar a sua carne, é que você tem que dar o seu bolo para ele não ficar solado, é o detalhezinho final que é muito importante. Mas eu acho que a gente tem um grupo muito focado. A gente tem um grupo de jogadores muito comprometidos. Volto a dizer, não são os melhores. Longe de serem os melhores. Mas são comprometidos. Estão afim. Estão aí imbuídos de um objetivo, de algo que para muitos profissionalmente vai ser importante, como projeção. Eu cito aí os casos, por exemplo, de Thiago Rodrigues e Yuri Lara, dois jogadores que jogaram ano passado no CSA. E eu me lembro bem, o CSA nos ganhou aqui no Rio de Janeiro por 3-0, no momento em que parecia que não tinha assim mais nenhuma perspectiva, e o CSA entrou na briga no final e ganhou da gente com os dois em campo. Mas eles nunca foram para clube nenhum. O Thiago jogou no Paraná Clube, né? Andou rodando, nenhum clube grande. O próprio Yuri teve uma chance no Bahia, mas não foi também à frente. Então, para alguns jogadores é uma grande oportunidade. Para outros, é uma maneira de dignamente chegar aí num final de carreira com um feito. Casos do Edmar, por exemplo, do Léo Matos, jogadores que já jogaram, já rodaram clubes. O Edmar jogou no São Paulo, o Léo Matos jogou fora, jogou na França, inclusive, no Marseille. Jogou muito tempo, jogou na Ucrânia, jogou na Grécia, enfim. Mas são jogadores que estão ali, né, no ocaso da carreira e querem terminar bem, querem estar felizes, né, com essa perspectiva de terminar bem, e sempre é bom. Léo Matos, por exemplo, está há 3 anos no Vasco, um ano ele caiu, outro ano ele não subiu. Imagina como é que ele não deve estar. E ele volta como uma peça muito importante. Para os garotos é importante porque é uma consolidação, eles têm sido muito efetivos, fundamentais, os números mostram, como Ignaldo, Marlon Gomes, Figueiredo e principalmente Gabriel Peck, nem tanto, mas principalmente Andrei Santos, são jogadores que têm ajudado demais, têm sido muito, muito importantes nesse momento. Mas hoje eu queria falar sobre 2 veteranos, um nem tanto, mas sobre um veterano e o outro que teoricamente brigam aí por uma posição para o jogo de amanhã. Nenê e Alex Teixeira. Sobre a posição deles para o jogo de amanhã, eu ainda sou favorável à manutenção do Nenê. Eu acho que o Nenê, em São Januário, é um jogador importante. São Januário dá uma motivação ao Nenê, coisa que fora de campo, na verdade fora de casa, ele não consegue ter, talvez pela intensidade do jogo. Ele fica meio perdidão, ele fica meio fora de esquadro. É bom lembrar, por exemplo, o jogo com o Criciúma em Santa Catarina. O Vasco venceu por 1-0 o Criciúma com uma partida taticamente perfeita, sem o Nenê. O Carlito Palácio foi o titular naquela ocasião. O técnico era o Maurício Souza, já. E o Nenê, dentro de casa,
foi importante, por exemplo, contra o Tombense, jogou para burro. Contra o Náutico jogou bem, contra o CRB fez uma grande partida, quantas partidas contra o Brusque, fez os 2 gols da vitória por 2-0. Então o Nenê tem em São Januário um grande combustível. É importante para ele jogar em São Januário e eu o manteria. O Alex Teixeira tem, nesses últimos 2 compromissos fora de casa, sido muito importante, protagonista, mas eu sou assim crítico, acho que o Alex Teixeira contra o Sport, se não tivesse sofrido pênalti, teria passado assim, sem nenhum tipo de. Não teria sido notado, sabe? Absolutamente não teria sido notado. Acho que ele fez uma partida normal, até assim, com algumas limitações, mas muito por conta da posição onde ele entrou. O Alex Teixeira sempre foi um segundo atacante, jogador de lado de campo, jogador que entrar em facão. Para quem não lembra, o gol que ele faz contra o América de Natal em 2009, que leva o Vasco à primeira divisão, é uma jogada por dentro. Mas por dentro, já na área, driblando e batendo. Vindo de fora da área, fazendo jogadas, construindo, não é muito a do Alex Teixeira, não é. Quando ele entra na meia, e ele já entrou algumas vezes nesse campeonato na meia, ele é mais um na multidão, porque ele não tem essa inventividade, dominar uma bola, essa paciência. Ele é um jogador mais agudo, é mais rápido, ou então num espaço mais curto de agir, quando, por exemplo, ele age na área, onde ele é muito mais perigoso. Vocês devem lembrar, por exemplo, o jogo do Londrina, ele perde 2 gols assim. Um que ele entra por dentro, sai driblando todo mundo, poderia ter tocado, tenta driblar o goleiro e cava um pênalti, né? Os gols contra o Operário, os 2 gols na pequena área praticamente. Cruzamento do Figueiredo, ele entra por trás em diagonal, e o lance do segundo gol, uma jogada do Peck no fundo, e ele na pequena área ele antecipa e faz o gol da vitória. Então, ele tem essa capacidade maior dentro da grande área. Não é vindo de fora, como foi domingo em Recife. O pênalti que ele sofre na pequena área. Num lance em que o Gabriel Peck chuta, o goleiro Saulo rebate e ele está ali. Ele é o primeiro a chegar. E ele chega e sofre o pênalti. Então, o Alex Teixeira tem sido muito importante ali naquele setor. Onde o Vasco tem hoje o Ignaldo. Onde o Vasco tem hoje o Figueiredo. Já na meia, eu acho que para o Nenê seria o Carlito Palácios, que é um jogador de uma característica diferente. Eu acredito ainda muito no Palácios. Acho que é um jogador que, com uma boa pré-temporada, ele tem talento. Tá me parecendo mais magro, tá me parecendo mais leve. Entrou bem no jogo de domingo. Veio buscar a bola atrás, veio fazer o jogo andar. E eu acho que o Palácios tomou alguns sustos. Andou ficando fora. Mas é um jogador que joga em seleção. Não é um jogador totalmente largado. Eu gostaria de vê-lo jogando no lugar do Nenê e não o Alex Teixeira. Então eu sou muito favorável a que o Nenê seja mantido, apesar de discordar frontalmente das opiniões de que o Nenê é um jogador que, por exemplo, muita gente acha que eu tenho implicância com ele. Não, eu não tenho implicância nenhuma com o Nenê. Eu sou apenas muito justo no que eu analiso. Quando o Nenê foi contratado ano passado, eu disse claramente, era um tiro no pé. E eu continuo dizendo que é um tiro no pé. Mas não é um tiro no pé por ele. É pela situação que ele cria, exatamente como essa. Porque é um jogador que, quando o Jorginho chega, o Nenê o conhece. Participou daquele time de 2015, 2016, enfim. É um cara que tem uma relação com o Nenê. E aí o Nenê, 5, 6 anos mais novo, óbvio, até mais, é artífice, é jogador de importância. Então o Nenê fica com aquela imagem junto ao técnico do Vasco, o Jorginho. O Jorginho passa a ser um cara muito grato ao Nenê, porque o Nenê é um jogador muito diferente, gente. É um jogador muito especial. E foi especial em 2015, quase salvou o Vasco do rebaixamento, e foi muito especial no título de 2016, Carioca invicto, e também na campanha do regresso em 2016. Então, passa a ser até uma relação muito mais pessoal. Eu vi ontem ou anteontem uma foto do Nenê abraçado com o auxiliar do Jorginho, Joelton. Ele tem uma relação próxima ali, porque aquilo acaba se tornando amigo, e pela idade, é um cara de 41 anos, a relação é outra, diferente de um menino. Então o Nenê, ele torna
uma situação um pouco mais constrangedora por isso, porque é difícil barrar o Nenê. O Nenê é mais ou menos aquele amigo seu que você conhece há muito tempo, cara que você estudou com ele, cresceu com ele, mas que com o passar do tempo tornou-se aquele cara mala. Sabe aquele cara mala que a gente, na época do colégio, brincava, que era o espalha-rodinha? Era o cara que chegava e todo mundo parava de conversar porque ele era muito mala nos assuntos. Mas ele é seu amigo, é um cara que você viu nascer, né? Então ele é o espalha-rodinha. O Nenê é um pouco assim, porque o Nenê é um jogador de qualidade, a gente sabe, mas é um jogador de 41 anos, que você sabe, e aí é o tiro no pé, vem com um combo. Vai deixar ele no banco, ele vai ficar bicudo. Vai deixar ele sem jogar ali, ele vai ficar chateado. Poxa, mas o Nenê joga a braçadeira de capitão no chão. Lembra o primeiro jogo contra o Vila Nova? Que foi uma celeuma danada, porque o Zé Ricardo disse, uma semana antes, não, o Nenê a gente vai resolver, ele não vai jogar todos os jogos, não, a gente tem ali uma relação boa. E o Zé Ricardo não teve coragem de tirar o Nenê, não teve. Como o Jorginho, da mesma forma, também não tem coragem de tirar. São 7 jogos, desde que o Jorginho chegou, que o Nenê é titular. E como é que vai tirar o Nenê? O Nenê ele não é importante? Em alguns jogos, principalmente os jogos em casa, ele é muito importante. Ele traz uma preocupação, ele mete uma bola, é uma bola parada, ele tem a empatia com o torcedor. E eu acho que fora de casa, o timing dele é outro. E eu sempre bati isso aqui. Acho que o Nenê está sendo forçado para jogar fora de casa sem necessidade. Só que agora, a decisão é em casa, são 2 jogos em casa. O Nenê tem que jogar. Por quê? Porque o Alex Teixeira não tem que jogar? Não, eu acho que o Alex Teixeira está, né? Tardiamente, mas está botando a cabecinha para fora. Mas só que aí eu acho que é o Alex Teixeira numa posição que não é a dele. Absolutamente não é. Acho que o Alex Teixeira tem que ser colocado lá na frente. Talvez durante o jogo, para jogar ao lado do Aguinaldo. Bota o Aguinaldo um pouquinho para a direita, sabe? Bota o Figueiredo aberto, faz um 4-3-3, dependendo da circunstância. Bota o Alex por ali, ou bota o Alex pelas pontas. De repente ele não vai ser aquele jogador de 10 anos atrás, da velocidade do 1 contra 1, mas ele tem talento, ele é rápido, ele é insinuante, ele é bom de tabela. Ele tem 32 anos, gente, ele não é veterano. É um jogador mais velho, mas não é veterano. Mas eu ainda guardaria o Alex Teixeira para o segundo tempo. Acho que o Alex Teixeira pode ser uma boa arma, tá com estrela, tá vivendo um momento bom, mas é o Jorginho que tem que definir. Acho que é um final de temporada importante para os dois. Acho que o Nenê está no ocaso da carreira. O Vasco dificilmente vai permanecer com ele, mas precisa homenageá-lo. Precisa, de repente, até fazer um contrato até final do Campeonato Carioca. Deixa ele jogar. Deixa ele estar ali. E eu já falei isso, faz uma transição, porque é um cara que conhece o grupo, que conhece as pessoas, que pode ajudar lá dentro, de repente trabalhando numa base, de repente trabalhando até como gerente de futebol no profissional, lá dali do Paulo Brax, é um cara que fala línguas, que tem um relacionamento com o mundo do futebol aqui e fora, mas não dá mais, não dá mais, 41 anos é impossível. O Nenê não corre? Corre. O problema do Nenê não é resistência. O problema do Nenê é força. Nem tudo é resistência. Se você falar para o Nenê correr 90 minutos, ele vai correr 95. Mas o problema é que os empuxes do jogo, os duelos, como a gente fala no futebol, para o Nenê estão ficando desiguais, porque ele vai pegar um menino de 22 anos, um volante pegador, um jogador que corra numa meia ou num lateral, não vai deixar ele tocar na bola. Não vai. Porque ele está numa rotação diferente, é óbvio isso. Agora, para a segunda divisão, eu acho ele muito importante, porque ele dá um toque de classe, ele faz o jogo agir, ele tem do lado dele vários meninos, ele é cercado de meninos. Ele tem o Yuri Lara, que não é tão menino, mas corre como se fosse um jogador de muita pegada, e aí tem Marlon, Andrei, Aguinaldo e Figueiredo, garotos, que correm, que se completam por ele, que brigam por ele, e ele ali os alimenta. Ele ali pode pifar alguém, ele ali pode dar um passe para alguém. E se não tiver bem, ele sai. Mas aí, na minha concepção, ele sai para a entrada do Palácios e não do Alex Teixeira. Não vejo essa briga por posição, a não ser que o Jorginho jogue num 4-3-3. Puxa o Marlon por dentro, onde ele rende bem. Pela direita, eu não acho que o Marlon seja um jogador tão efetivo. Ou então puxa-o para a esquerda, onde ele rende muito bem. Você tem aí uma qualidade do Marlon dessa
multipluralidade de jogar. Então eu acho que você pode trazer o Marlon por dentro junto com o Andrei, espetar Figueiredo e Aguinaldo nas pontas e botar o Alex Teixeira por dentro, o Alex Teixeira de repente revezando, é uma alternativa, é uma possibilidade. Mas hoje, sinceramente, eu manteria o Nenê. Eu acho que o Nenê é um jogador que pode nos ajudar muito, como nesses 17 jogos, tirando aqueles que ele não jogou. Por exemplo, ele não jogou contra o Cruzeiro na vitória por 1-0. Na verdade, não, contra o Sport no Maracanã. Contra o Cruzeiro ele participa diretamente, é ele que faz o cruzamento para o Getúlio fazer o gol. Mas ele é um jogador que tem esses momentos. Ele tem esses lampejos. Contra o Grêmio, por exemplo, ele tinha ficado 2, 3 jogos sem jogar e voltou recuperado, bem, com gás. Jogou para burro lá em Porto Alegre. Pena que a gente perdeu. Meteu bola na trave, participou diretamente de vários lances. Ele começa a produzir. Mas aí o gás vai acabando. É normal, gente. 41 aninhos, o gás baixa. Eu, para fazer hoje 30 minutos de esteira correndo, é mais difícil do que quando eu tinha 10 anos menos. É normal isso. A gente não está tão bem condicionado, são as nossas articulações que estão mais desgastadas, são os nossos músculos que não estão tão resistentes. Por mais que esses caras se condicionem, a medicina seja muito moderna, pesa. Como eu falei, não é questão de não correr, é a questão de não poder disputar. É uma questão de força e não é de intensidade. Mas mesmo assim, acho o Nenê mais cerebral. E mais uma vez digo, eu ficaria com Alex Teixeira para 2023. Dar a ele um protagonismo, dar a ele uma pré-temporada, dar a ele prazer, felicidade de estar jogando no Vasco, um treinamento junto com o grupo, uma temporada. Eu acho que ele é um jogador muito importante, jogador de muita qualidade técnica ainda, com 32 anos, mais experiência, ainda tem um bom arranque. O lance do pênalti domingo em Recife, é claro, é um jogador que mostra que tem ainda essa potência muscular de chegar, tem a força. Talvez o Nenê não chegasse naquela bola. Talvez o Nenê não estivesse nem ali, porque não é a posição dele. Então, eu queria falar sobre essa dúvida que o Jorginho tem, que na minha cabeça não é uma dúvida. E acho que a questão do Nenê permanecer seria até importante para o grupo. O grupo gosta muito do Nenê. Poxa, mas você está defendendo aí amizade, filantropia? Não, eu não acho que seja filantropia, mas tem certos momentos que você precisa ser inteligente. Faltam 2 jogos em casa para acabar o campeonato e o Vasco se classificar. Para que você vai comprar essa briga agora? Deixa que os amigos fiquem felizes, porque um Nenê no banco, por mais que ele converse, por mais que ele aceite, ele não vai aceitar de boa. Ele vai ficar chateado, porque ele é fominha. Ele é muito fominha. E olha, o Nenê tá com uma vontade enorme. Aquele Nenê que chorou ano passado é o mesmo Nenê que rezou domingo para que o Rafael Claus desse o pênalti. E isso prova o quanto esse campeonato está sendo importante para ele. O quanto esse campeonato está sendo fundamental para ele. Como eu sei que também está sendo para o Alex Teixeira. O Alex Teixeira quer muito deixar uma marca, mesmo que ele não fique no Vasco, mas para ele é uma frustração. Ele veio em agosto, passa agosto, parte dele, setembro, outubro, termina em novembro e não dá resultado. É complicado. Ele também deve estar sob pressão, apesar de toda a experiência. Mas, falando na parte técnica, falando na parte de jogo, falando na parte de desenvolvimento tático de partida, eu iria com o Nenê. É um jogo difícil, o Criciúma se fecha muito, tem uma defesa boa, que uma bola parada pode tirar ali a concentração deles, uma enfiada de bola também pode fazer isso acontecer, um domínio rápido, uma enfiada pode fazer o Criciúma se confundir na defesa, e eu guardo o Alex para o segundo tempo. E para o ano que vem, eu dou ao Nenê um contrato até o Carioca, faço uma grande homenagem a ele, merecido, muito merecido. E ao Alex Teixeira, eu prorrogo o contrato. Proponho a ele de treinar mais, de estar junto, de fazer uma pré-temporada, pegar um Vasco novo, um Vasco SAF, um Vasco com dinheiro, um Vasco pagando salário, um Vasco com estrutura de CT. Vem, você está com 32, indo para 33, talvez você não arrume mais nenhum clube lá fora. Talvez Estados Unidos, talvez mundo árabe, pode até ser. Mas para que se você está feliz aqui? Se você está na sua cidade, está no seu clube. Então a minha perspectiva é essa. Para amanhã, Nenê jogando, Alex no segundo tempo, mas não no lugar do Nenê, jogando mais à frente. Talvez uma mudança, ele pode até entrar no lugar do Nenê, mas numa mudança tática. Empurra o Marlon um pouquinho para dentro e
coloca Alex, Ignaldo e Figueiredo. Faz aí um 4-3-3 com recomposição, porque Ignaldo e Figueiredo vão recompor, e deixa o Alex lá na frente, com o talento que ele tem, ele conseguir desdobrar. E para ano que vem, mais uma vez, não ficaria com o Nenê, acho que nem ele vai conseguir ficar, faria uma grande homenagem a ele, e com o Alex Teixeira eu daria mais uma temporada, para ele poder treinar. Aliás, daria uma temporada completa, porque ele está 3 meses do Vasco. Para ele treinar, se condicionar, entender, uma mudança de paradigma, uma mudança de plataforma no Vasco. Eu acho que ele vai ser muito importante. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos, e à noite, a partir de 7 da noite, amanhã é bem cedinho, hein? O nosso AVNews, 7 da noite, começando lá no canal Atenção Vascaínos. E eu venho com o Pré-News. O Pré-News também amanhã é bem cedinho, tipo 5, 6 horas, para falar do que a gente vai abordar no AVNews, sempre aqui no canal AV+. Curta esse vídeo, mais uma vez, compartilha aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avisa que a gente está aqui com o Acorda Vascaíno nessa sexta-feira, 21 de outubro de 2022. Amanhã tem Vasco, amanhã tem decisão, amanhã tem vitória, amanhã tem volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Tchau, turma.